Olá, eu sou Andrei Roman, sou CEO da Atlas Intel e queria lhe dar as boas-vindas a uma nova edição do Atlas Deep Dive. Hoje, junto comigo, o Yuri Sanches, nosso diretor de análise política, vamos discutir o cenário das eleições municipais no Brasil. E para fazer isso, temos uma série de pesquisas da Atlas, mas também uma abordagem um pouco diferente, né? Vocês podem ter percebido, ao longo das últimas semanas, uma avalanche de estudos e resultados bastante contraditórios na maioria das cidades. Em São Paulo, algumas pesquisas estão mostrando o atual prefeito Ricardo Nunes liderando com grande folga. Outras estão mostrando o Pablo Marçal acima. No nosso caso, o Boulos vem liderando desde o início. E então fica até um pouco difícil entender, no final das contas, o que é que as pesquisas nos dizem, né? E surgiram vários agregadores por aí, alguns melhores, outros piores. Tanto é que a gente decidiu, já que tem toda essa avalanche de agregadores além da avalanche das pesquisas, e como a gente sempre tenta fazer a melhor pesquisa, a gente também decidiu tentar um agregador que eu acredito que de fato ficou muito bem feito, muito robusto, e queria explicar para vocês exatamente qual foi a metodologia que a gente seguiu e quais são os resultados a partir da agregação da pesquisa que nós fazemos, né? Aí temos muita coisa para falar, muito assunto, dá até um pouco de medo, principalmente para o time que está aqui conosco, porque eles não sabem que horas que a gente vai acabar essa gravação, tomara que em 1 hora e pouco a gente consiga passar por tudo. Mas, Yuri, vamos falar um pouco sobre o Pulsargraph, sobre o nosso agregador? O que você acha? Eu acho que é uma ferramenta extremamente útil para, como você vinha falando, né? A gente olhar o que diversos institutos convergem, seja, né? Porque existem diversas metodologias que são diferentes umas das outras e que falam resultados diferentes das outras. E para a cabeça do eleitor, isso às vezes pode ficar meio confuso, o que uma quer dizer, o que a outra quer dizer, quem é que está certo. Eu acredito que o Pulsargraph é uma ferramenta muito útil para que você, o eleitor, consiga olhar de uma forma bastante clara e até sob medida. Você escolhe, né, quais são os parâmetros do que você quer ver, né, das pesquisas que você quer olhar, a comparação entre elas, a média entre determinadas pesquisas especificamente, né, tanto de uma forma global, de todas as pesquisas envolvidas, né, ali naquela corrida eleitoral, mas também entre as pesquisas apenas que você quer fazer de uma forma sob medida. Então, acho que é uma ferramenta muito útil. Importante destacar que o Pulsargraph, assim, existe uma metodologia de uma agregação padrão, né? A agregação que a gente considera que é a melhor agregação, porque ela vai em consideração todos os fatores que a gente considera que são importantes. Quais são? A qualidade dos institutos a partir do desempenho anterior em ciclos eleitorais, então qual precisas as pesquisas de cada instituto foi nas últimas eleições. O tamanho da amostra maior geralmente significa uma margem de erro menor, então uma amostra maior deveria talvez pesar mais numa média ponderada das pesquisas, é isso que a gente faz na nossa ponderação padrão. Qual recente é uma pesquisa, então pesquisas mais antigas ainda entram na agregação, mas com um peso mais reduzido, né? Então, esses são os fatores que a gente leva em consideração. Agora, se você quer agregar apenas as pesquisas Quest e Datafolha, porque você acha que as pesquisas Atlas que são conduzidas pela internet não têm uma boa qualidade, você pode fazer isso. Você pode excluir a pesquisa Atlas da média. Boa sorte com o desempenho da sua previsão, mas isso é algo que a ferramenta lhe permite fazer, certo? Então, a gente criou um agregador que tem assim, uma predição. Um agregador é para isso que serve, basicamente, fazer uma predição do que vai acontecer na eleição, mas isso também é totalmente customizável, é muito flexível. Então, é também uma ferramenta, eu diria, até pedagógica, para que as pessoas possam entender as diferenças entre pesquisas de diferentes metodologias, para entender o grau de acurácia das pesquisas no passado,
Para comparar, porque o agregador não tem apenas esse ciclo, tem também ciclos anteriores, então vocês poderão ver aí, por exemplo, nas últimas pesquisas para presidente, para governador, para senado, quais pesquisas chegaram mais próximas e a partir disso talvez criar algum tipo de perspectiva sobre o que pode acontecer nessa eleição. Questões como voto útil podem surgir nessa tentativa de entender o que aconteceu no passado. Ondas, né? Ondas de votação a favor de um candidato lá no final, na véspera do momento da votação. Então, tudo isso, o voto tímido, falando sobre o Pablo Marçal, acho que vai ser um assunto interessante. Então, vamos aos números. Acho que é a melhor forma de a gente iniciar. E vamos falar sobre São Paulo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na nossa tela, o resultado do agregador hoje em São Paulo. Tem o Guilherme Boulos na frente, com 24,9% das intenções de voto. O Ricardo Nunes com 24,4%. Então, basicamente, o Boulos e o Nunes estão empatados. E o Pablo Marçal muito próximo, 22%. Tem algumas pesquisas que colocam o Pablo Marçal à frente, né? Pesquisa Verita, se não me engano, pesquisa Futura. A pesquisa Atlas colocou o Pablo Marçal em segundo, empatado com o Ricardo Nunes. Antes disso, ele estava um pouco à frente do Nunes. Então, a agregação dessas pesquisas todas resultou nestes resultados que vocês podem observar aqui. Aí dá para ver como que essa corrida evoluiu, né? Dá para perceber que inicialmente, né, o Nunes e o Boulos estavam aí liderando a corrida sem basicamente qualquer tipo de grande desafio, né? E vocês podem ver que a partir da entrada do Pablo Marçal, nos meados de agosto, aí tudo muda muito rápido. O Marçal aparece nas primeiras pesquisas já com em torno de 10% das intenções de voto, e depois sobe na agregação para 20% em menos de um mês. E desde então, assim, essa trajetória de ascensão continua, mas né? Estagna nas últimas 2-3 semanas. Muitas coisas aconteceram durante esse tempo, né? Talvez essas atitudes mais beligerantes do Marçal, beligerantes mesmo, né? Em termos de discurso, e também atitudes beligerantes contra o Pablo Marçal, de ponto de vista físico, quando se trata do Datena, por exemplo. Então, essa seria a imagem que o agregador conta sobre a corrida de São Paulo, considerando a nossa metodologia padrão. Agora, vou mostrar para vocês o que dá para ser feito em termos dos filtros que a gente tem aqui. Se a gente, por exemplo, exclui as pesquisas web, a gente pode observar que algumas coisas vão mudar na agregação. Se a gente, por exemplo, exclui a pesquisa Atlas e aplica esse filtro, vocês podem observar que o Ricardo Nunes já passa à frente do Guilherme Boulos, o Pablo Marçal cai um pouco, né? Ainda existe assim mais ou menos a mesma ordem, né? O Nunes tem um desempenho um pouco superior, nada muda tanto, né? Agora, se a gente fosse tirar a pesquisa Atlas, mais a pesquisa Futura, mais a pesquisa Verita, né? E aplicar esse filtro, aí tudo fica bem mais claro, né? A gente se aproxima de um cenário onde Ricardo Nunes realmente está liderando a corrida, o Guilherme Boulos está em segundo, Pablo Marçal está em terceiro. É possível também ver uma agregação feita a partir de apenas um instituto. Então, eu posso tirar todo mundo aqui, colocar apenas o Datafolha, aplicar esse filtro, e aqui eu vou ver basicamente apenas a tendência a partir das pesquisas do Datafolha. Então, o que é muito legal aqui é que vocês basicamente têm também uma visão sobre a série temporal de todas as pesquisas de todos os institutos. Posso ver a série temporal do Datafolha, da Quest, do Atlas, tudo no mesmo site, né? Então, isso pode ser muito útil em termos de
em termos de entender como que essas séries temporais se comparam. Quer fazer algum comentário, Yuri? Não, acho que essa ferramenta é muito útil para a gente olhar e observar. Existe uma convergência, por exemplo, em um fenômeno que é bastante importante para essa corrida especificamente em São Paulo, que é a partir da entrada do Pablo Marçal, não apenas na corrida, mas também a partir do debate, né? Então, o impacto que ele causa no primeiro debate lá atrás da Band e ondas que as participações dele em debates posteriores e o efeito que isso causa nas redes sociais, a mobilização que acontece também em torno, por exemplo, quando as redes dele são suspensas por ordem judicial. Acho que a gente consegue ver também através dessa agregação que é um fenômeno que vai convergindo, mas que quando a gente olha o desempenho individual de cada pesquisa, de cada metodologia, por exemplo, se a gente olhar a pesquisa do Datafolha que foi lançada ontem, quinta-feira, dia 26, a gente vê, acho que é importante a gente olhar, por exemplo, o voto espontâneo, né? A pesquisa espontânea do Datafolha. Na pesquisa espontânea do Datafolha, quem lidera é o Guilherme Boulos, né, com 24%, se eu não me engano, das intenções. A pesquisa espontânea é quando não é apresentada nenhuma opção para o entrevistado, né? Então, ali ele vai e diz quem ele lembra de cabeça, em quem ele vai votar. Então, o Boulos lidera, o que é uma convergência com a pesquisa Atlas também, e Ricardo Nunes e Pablo Marçal estão empatados com 16% das intenções de voto na pesquisa espontânea do Datafolha, o que também converge com a pesquisa Atlas no sentido desse empate entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Né? Na pesquisa Atlas estimulada, os dois estão empatados em 21% das intenções de voto. Só que um detalhe importante também nessa pesquisa do Datafolha que mostra o que a gente revela na pesquisa Atlas é justamente a quantidade de indecisos. Existe 28% do eleitorado que na pesquisa espontânea diz não saber para o entrevistador do Datafolha. Então, o impacto da pesquisa presencial, de você ter um entrevistador ali na sua frente, principalmente para eleitores de candidatos mais controversos, como o Pablo Marçal, pode fazer com que haja essa moderação na hora de dizer qual é a intenção de voto realmente dele. Então, esse eleitorado não necessariamente está indeciso em quem ele vai votar, mas talvez ele pode ter moderado a opinião dele dizendo que não sabe em quem ele vai votar por receio, talvez, de dizer que ele vai votar em Pablo Marçal, por exemplo. Né? E a gente consegue captar esse voto tímido na pesquisa Atlas de uma forma bastante... Na pesquisa estimulada da Atlas, né? De forma que o eleitor, quando responde, né, a nossa pesquisa, como ele está sob anonimidade completa, né, no telefone dele, ele se sente mais seguro de ser realmente sincero ali sobre o que ele está pretendendo fazer, já que não vai ter alguém do lado dele que talvez não goste do Marçal, perdão, e vai julgar a opinião dele. Então, acho que essa ferramenta dá bastante transparência, bastante espaço para o eleitor customizar o que ele quer olhar, né, o que ele valoriza mais e as diferenças que ele quer olhar para estudar o cenário eleitoral também. Agora, vamos falar sobre a nossa pesquisa agora, né? A última pesquisa divulgada pela Atlas. A gente decidiu assim, fazer meio que um híbrido aqui, apresentar para vocês o Postergraph, que é uma ferramenta desenvolvida por nós para agregar as pesquisas, mas também falar sobre as nossas pesquisas em mais profundidade. E vou então trazer aqui a série temporal. Em São Paulo, a gente divulgou uma pesquisa no dia 22 de setembro, que mostra uma queda do Pablo Marçal de quase 3 pontos percentuais, né? De fato é de 3,1 pontos percentuais, e estabilidade no resto do cenário. Isso é muito interessante porque mostra que, de fato, alguns eleitores parecem ter se assustado com o Pablo Marçal, mas não migraram. Exato. Não parecem ter migrado para o Ricardo Nunes, o que seria a grande aposta da campanha do Nunes. Qual que é a sua leitura, Yuri? Me parece que esse eleitorado, me parece que, de forma geral, né, o Pablo Marçal, ele esticou a corda. Então, quando ele tem o comportamento dele, ele inaugura esse comportamento, de certa forma, até mais agressivo do que era comum ser visto, especialmente numa eleição como em São Paulo, isso gera um fato novo, gera uma curiosidade, até
sei lá, um certo divertimento das pessoas em assistir o debate e ver o que ele vai fazer. Só que depois de tantos debates, depois de uma corrida tão longa, isso vai desgastando também a paciência das pessoas, que em determinado momento aquilo tem que ser tratado de uma forma mais séria. O episódio da cadeirada do Datena foi um episódio que não gerou uma onda de simpatia para o Pablo Marçal, porque há o entendimento de que ele realmente cruzou uma linha, ele também estava errado, de certa forma ele colheu o que ele plantou, e também a própria cena que ele cria depois também fragiliza ele, a imagem que ele tinha construído de um homem destemido, que não tem medo quando o helicóptero está caindo, enfim. Isso na base dele, principalmente entre homens, causa um impacto negativo. Tanto é que ele modera um pouco o discurso, até pede perdão para a Tabata pelo que ele tinha falado sobre o pai dela lá atrás. Então ele sente que aquele episódio que talvez ele esperasse gerar um impacto positivo para ele, não gerou. Então ele tenta moderar isso depois que ele viu que esse comportamento não aconteceu. A minha impressão é que de alguma maneira a cadeirada simbolizou uma fraqueza pro Marçal, porque ele estava sempre acostumado a desafiar todo mundo. Sim. E meio que assim, debochar, né? De uma forma que nunca era penalizada, né? Que todo mundo meio que tentava de alguma forma fazer um contraponto a partir de algo que em inglês se chama de politically correct, né? de uma postura, vamos dizer, convencional, né? De uma postura mais moderada, do que você esperaria de um político tradicional, né? Da mesma forma em que o Datena saiu do script, mas meio que mostrando um pouco de autenticidade, né? Ele se descontrolou, mas ao se descontrolar mostrou-se autêntico. Parece que o Marçal não fez isso. Sim. Aquele vídeo na ambulância, indo para o hospital, que ele reconheceu depois que foi mais ou menos forjado, né? Ele falou que ele não precisava de uma ambulância, mas na ambulância ele parecia... Poderia ir a pé. Se ele poderia ir a pé, então ele não precisava de oxigênio dentro de uma ambulância. Sim. Totalmente. Então, assim, tudo fez com que essa autenticidade que as pessoas encontravam no Marçal de alguma maneira fosse colocada em dúvida. Sim. Né? E então toda a ideia de que ele poderia estar enganando de alguma forma os seus seguidores, né? De alguma maneira, assim, eu entendo que teve alguns reflexos, pelo menos para alguns eleitores, né? Na leitura desta situação. Então, para mim, essa estabilização do Marçal tem tudo a ver com a cadeirada. Acho que ao não ter sido isso, provavelmente a trajetória de ascensão do Marçal ia ter continuado. Agora, é importante destacar que sim, ele caiu um pouco. Ele caiu 3,1 pontos. Ele ainda está em empate no segundo lugar, né? O episódio foi, de alguma forma, ultrapassada. Então, eu não diria que essa queda de 3 pontos é necessariamente relevante, assim, que revela uma tendência clara de queda. Pode ser apenas um impacto pontual e que, de fato, a tendência, que era uma tendência de ele se consolidar por conta dos seus atributos, né? De um certo carisma, né? De uma maneira assim, irreverente de abordar a política, de não parecer um político como os outros, né? Por conta das próprias fragilidades do Ricardo Nunes, que não tem uma aprovação tão alta, que não tem uma carisma assim, tão consolidada quanto o Marçal, né? Marçal é um personagem carismático, tem que reconhecer. Se ele tem tantos milhões de seguidores em todas as redes sociais, porque ele consegue vender bem a imagem dele, né? Sim. Eu acho que a gente trabalhava, né, com algumas hipóteses analisando logo depois da cadeirada o que ia acontecer, né? Se isso ia impactar negativamente ele, se isso não ia mudar nada. De certa forma, eu acho que essas duas análises, essas duas hipóteses, elas se confirmam a partir da nossa pesquisa, porque ele cai 3 pontos,
Mas tirando o Pablo Marçal, de certa forma, o cenário total é de estabilidade. O Boulos continua onde ele estava, o Nunes continua onde ele estava, a Tabata, o próprio Datena envolvido no episódio. O que aumenta é o número de pessoas que agora dizem não saber em quem vão votar. Naturalmente, uma parcela do eleitorado que ali se sentiu, de certa forma, enganada ou realmente reconhece que o Marçal esticou a corda demais e cruzou uma linha, mas não necessariamente gosta de nenhuma das outras opções. Então, hoje, eles se sentiram, né, na pesquisa lançada na segunda-feira, dia 22, mais confortáveis em dizer que não sei em quem eu vou votar, mas eu diria que essa queda do Marçal ela pode facilmente ser recuperada justamente porque a queda dele motivou uma subida na indecisão, mas esse eleitorado está muito mais pendente para voltar para o Pablo Marçal do que ir para o Ricardo Nunes ou para qualquer outro candidato na corrida, né, que venha se posicionar de qualquer forma que atrai esse público. O Ricardo Nunes também, nas tentativas dele de tentar se aproximar mais do público bolsonarista, sofre esse mesmo problema de autenticidade. Então, ele tenta falar de vacina, ele tenta dizer que ele é da quebrada, usar termos e jargões da quebrada para dizer que ele realmente está ali. Mas também tem essa questão, né, que quando as pessoas percebem você sair do personagem que você criou ou você criar um personagem que não conversa com a sua história, isso não pega tão bem. Sim, esse conflito entre o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal cada vez mais forte, cada vez mais deselegante, né? Me parece que vem aumentando a rejeição dos dois. Primeiro, aumentou a rejeição do Nunes por ser considerado um político não tão fiel ao seu espectro, né, conservador, ao ex-presidente Bolsonaro, né? Isso fez com que o Nunes caísse em algumas pesquisas, já no início, quando o Marçal entrou. Depois, num segundo momento, aumentou a rejeição do Marçal por conta da exposição tão intensa da figura dele, assim, revelações sobre o passado dele, toda a associação com possíveis ilícitos, né, ao longo da trajetória dele enquanto empresário. Depois, mais uma vez, reforçou a imagem negativa do Nunes, dessa vez não por conta da questão da filiação política, mas por conta de possíveis problemas relacionados à gestão, né? Então, cada vez que o Marçal encontra hoje o prefeito, diz que vai prendê-lo, que é uma promessa de campanha, que ele vai preso. Faz muito sentido, mas assim, assusta, né? E quando você fala que você, assim, você que rouba a comida das creches, né? Essa é a acusação. É inevitável que alguns eleitores não tenham, então, alguma dúvida em relação a isso. Aí depois, mais uma vez, aumenta a imagem negativa do Marçal, depois da cadeirada, porque meio que desconstrói o Marçal, coloca um pouco em xeque essa ideia de que ele é autêntico, né? Então, é um perde-perde em termos de capitão, de imagem, eu entendo, dos dois lados. No início, o Pablo Marçal também bateu de maneira muito eficaz no Boulos, quando aquela cena com a carteira de trabalho, aquilo eu acho que foi um momento brilhante em termos de comunicação política do lado do Marçal. O Boulos ficou descontrolado. Ele errou, né, em termos da resposta naquele episódio, e a imagem negativa do Boulos subiu muito na semana depois do evento, nas pesquisas quantitativas, nos nossos diversos monitoramentos de alta frequência. Foi um incidente muito infeliz para a campanha do Guilherme Boulos. Mas agora, na medida em que essa questão do Boulos está um pouco para trás, porque toda a atenção está entre quem está segurando, né, o eleitorado conservador, eu entendo que a dinâmica atual é uma dinâmica de aumento de rejeição tanto do Nunes quanto do Marçal, e que isso agora, né, falando sobre os últimos dias, eu entendo que vem se refletindo numa melhora para o Guilherme Boulos no cenário de segundo turno, justamente por conta desse atrito entre os candidatos mais à direita. Então, vamos olhar um pouco para o cenário de segundo turno, e aí talvez eu possa explicar melhor. De novo, o Guilherme Boulos aparece empatado com o Ricardo Nunes. A gente pode ver aqui na série temporal desse cenário, Guilherme Boulos 41,7%, em comparação com 39,5% para o Ricardo Nunes. Então, parece que o Guilherme Boulos vem se recuperando.
daquela desconstrução que foi realizada pelo Marçal. Quando a gente olha o Boulos contra o Marçal, Boulos também consegue se distanciar um pouco do Marçal. Então, isso reforça a tese de que tanto o Nunes quanto o Marçal estão sofrendo, né, com esses ataques mútuos ao longo dos últimos debates, né, e com essa competição entre os dois para se consolidar dentro do eleitorado de direita. Quando se trata sobre Nunes versus Marçal, não muda tanto. Isso porque o Marçal basicamente segura os próprios eleitores, o Nunes também, o eleitorado de esquerda migra integralmente para o Ricardo Nunes, então faz muito sentido ver a estabilidade aqui, mesmo com instabilidade nos outros cenários. Também, quando se trata de Tabata Amaral com o Guilherme Boulos, é estável nas últimas 3 medições. E quando a gente vê Tabata Amaral com o Ricardo Nunes, a Tabata se distancia num nível nunca antes visto nessa série temporal em relação ao Ricardo Nunes. Então, parece que uma questão bastante relevante no momento é que tanto o Nunes quanto o Marçal, não sabemos quem vai para o segundo turno. Pode ser Nunes com o Marçal, pode ser Boulos com o Nunes ou Boulos com o Marçal. Na minha opinião, o Boulos tem a maior chance de ir para o segundo turno, porque desde o início da nossa série temporal, ele aparece sempre em primeiro. Mas, ainda falta um debate, ainda faltam os últimos dias de campanha, né? Então, vamos admitir uma possibilidade para o Boulos na hora para o segundo turno, apesar de que eu acho que ela é muito pequena. Mas o que vai afetar tanto o Nunes quanto o Marçal, independentemente de quem eles vão enfrentar no segundo turno, é esse aumento de rejeição por conta dessas últimas 2 semanas de campanha. Você concorda, Yuri? Sim, sim. E isso a gente vê muito claro, né, nessas séries temporais que você mostrou aqui agora. Acho que diante do cenário que a gente tem visto também, a Tabata Amaral ela sai um pouco mais bem colocada, um pouco maior dessa eleição. Porque você acha que ela ainda consegue subir agora no final? Eu acho que não, porque tem pouco espaço para ela conseguir subir, a não ser que ela conseguisse atrair uma parte do eleitorado do Datena, mas o eleitorado do Datena é bastante misto, ele pode ir tanto para o Nunes ou para o Boulos, não necessariamente migraria em peso para a Tabata Amaral. Então, diria que na reta final, uma subida dela não seria tão provável assim. Mas acho que ela sai maior dessa eleição no sentido de, primeiro, uma experiência muito grande, estar numa eleição muito difícil, e um entendimento de como lidar com a comunicação política nas redes sociais, especialmente, e bater de frente com candidatos, especialmente a direita mais radical, que se comunicam muito bem com as redes. Né? A Tabata, desde o início, ela conseguiu fazer campanhas e responder na velocidade da internet e fazer viralizar o conteúdo de uma forma que Guilherme Boulos e Ricardo Nunes ficaram mais perdidos e demoraram muito mais tempo para fazer. Isso gerou, acho que, um potencial grande para ela, mas, de novo, essa eleição é muito difícil, mas eu acho que é um capital político que ela ganha e uma experiência política que ela ganha para uma próxima eleição também. Vamos falar sobre outra cidade? Vamos falar sobre o Rio de Janeiro? Olhando de volta para o Pulsargraph, temos o Eduardo Paes com 57% na agregação, Alexandre Ramagem com 19,5%, Tarcísio de Mota muito embaixo com 6,5%. Então, de acordo com a média das pesquisas, a vitória no primeiro turno do Eduardo Paes está quase garantida, né? A nossa pesquisa revela um cenário um pouco mais apertado para o Paes, mas eu diria que a tendência na nossa pesquisa é positiva. Então, analisando os números da nossa última pesquisa, a gente vê aqui o Eduardo Paes subindo para 48,6% das intenções de voto em votos válidos. Isso representa 51,2%, então ele também ganharia no primeiro turno de acordo com a nossa pesquisa. Mas o desempenho do Ramagem é bem diferente. A nossa série, ele, desde abril, aparece com em torno de 30% das intenções de voto. Enquanto o Tarcísio Mota vem caindo, e parece que existe essa certa
solidificação do Eduardo Paes no eleitorado de esquerda, meio que uma antecipação de um segundo turno entre a esquerda e a direita no Rio de Janeiro, uma antecipação que de fato favorece o Eduardo Paes. Acho que é mais fácil para o Eduardo Paes derrotar o Alexandre Ramagem no contexto em que existe um outro candidato de esquerda no páreo, do que num segundo turno onde, tendo apenas ele, o Ramagem poderia facilmente argumentar de que ele está batalhando contra o candidato da esquerda, né? E então colocar o país numa situação de tentar se defender e dizer não sou o candidato de esquerda, mas ao mesmo tempo o país precisaria dos eleitores de esquerda para vencer a eleição, né? Então, seria bastante desconfortável um segundo turno para o Eduardo Paes, mas tudo indica que isso de fato está ficando cada vez menos provável, justamente porque existe algum tipo de voto útil dos eleitores do Tarcísio Mota. É assim que eu entendo essa trajetória de queda do Tarcísio Mota na nossa série temporal. Você concorda, Yuri? Sim. Acho que é essa antecipação que um segundo turno entre o Eduardo Paes e o Alexandre Ramagem pode realmente ser mais desgastante. A gente nunca sabe o que poderia acontecer, embora atualmente o Eduardo Paes ele tenha uma vantagem bastante sólida, mas para a esquerda seria mais confortável você votar num candidato como o Eduardo Paes, que dialoga também com a esquerda, que tem um trânsito muito bom, e eu diria que esse é o diferencial dele. Enquanto o Eduardo Paes ele consegue transitar muito bem da esquerda à direita, o Ramagem tem o problema de conseguir dialogar com uma parcela mais restrita da população, mais à direita radical. Então, ele não consegue dialogar tão bem com o centro político, por exemplo, né? Então, acho que isso está bastante bem refletido, e esse movimento, essa antecipação do eleitorado mais à esquerda, eleitor do PSOL, que antes estava com o Tarcísio, né, e caindo um pouco agora, e migrando para o Eduardo Paes, acho que mostra que esse eleitorado também tem um certo conforto em que seja eleito o Eduardo Paes, sabendo que as chances do Tarcísio efetivamente são bem menores. Então, seria mais confortável realmente. Não seria um candidato que eles votariam com tanto contragosto assim. É um candidato que, né, falam meu malvado favorito, mas não um malvado tão malvado assim, senão você não votaria tanto nele, né? Então, acho que existe um certo conforto e tudo bem, é o Eduardo, então ele dialoga com a gente de uma forma melhor, então é melhor garantir que a eleição aconteça no primeiro turno, por isso mingua um pouco o eleitorado do Tarcísio. Então, o Rio eu diria que é um desfecho bastante claro, por enquanto, e eu digo isso tendo a pesquisa mais favorável para o candidato do PL desde o início desse ciclo, né? Nenhuma outra pesquisa coloca a Ramagem com 30%, e mesmo assim eu acredito que a vitória do Eduardo Paes é bem provável, e talvez até no primeiro turno. Inclusive, eu acho que está ficando mais provável do decorrer da campanha, tendo que a campanha do PL foi talvez abaixo do que eles poderiam ter feito no Rio de Janeiro, né? Ao contrário de muitas outras cidades onde as campanhas do PL estão indo muito bem, como, por exemplo, sua próxima cidade, Belo Horizonte. Vamos lá. Você não diria isso pela média das pesquisas, porque, bom, até que diria, o Bruno Engler aparece nessa agregação no segundo lugar, com 20,3%. Não era isso o caso algumas semanas atrás, mas agora, pela média das pesquisas, o cenário parece ter se polarizado entre o Mauro Tramonte e o Bruno Engler, né? O Fouad Noman também está subindo para 17,4%. Mas tem uma aglomeração de muitos outros candidatos, dá para ver aqui, né? A média dos outros também muito alta. Duda Salabert, 9,5%, o Rogério Correia, 7%, o Gabriel, com a média de 6%, sendo que na nossa pesquisa o Gabriel, de fato, está empatado em segundo lugar, né? Existe uma grande discrepância entre as pesquisas em Belo Horizonte, para ver aqui. A maioria coloca o Mauro Tramonte à frente, mas existem algumas que colocam o Bruno Engler, no caso a nossa, mas a pesquisa Verita. E quando se trata do desempenho dos outros candidatos, as estimativas também são das mais diversas. Então vamos falar sobre a pesquisa Atlas e a nossa série temporal.
em Belo Horizonte, que a gente acredita que está acontecendo aqui. Na nossa pesquisa, desde o início, o Bruno Engler lidera. Por que isso acontece na pesquisa Atlas e talvez não aconteça em outras? Principalmente porque a gente identifica o Bruno Engler como candidato do PL. Então, existe aí um voto na sigla, um voto de estrutura. Na medida em que os outros candidatos são pouco conhecidos, você não sabe nada sobre os candidatos, qual que vai ser a sua única âncora para orientar o seu voto? O partido. Tanto é que em dezembro de 2023, 30% dos eleitores de Belo Horizonte, na nossa pesquisa, declaravam já uma intenção de voto no Engler, candidato do PL, e 21% declaravam uma intenção de voto no Rogério Correia, o candidato do PT. Né? Agora, sim, na medida em que os outros candidatos ficam conhecidos, então eles têm a possibilidade de competir, né, com as suas próprias forças. Não é fácil você competir contra o voto de estrutura de um partido como o PT ou o PL, mas temos vários candidatos muito talentosos nesse ciclo em BH. Temos no espectro da esquerda, né, a Duda Salabert, que vem fazendo uma campanha excelente. Campanha excelente tanto em termos de debates, em termos de presença nas redes sociais. Não é geralmente o caso de candidatos de esquerda de usarem bem as redes sociais. A Duda Salabert, eu entendo que vem fazendo isso com muito, muito êxito. Temos o atual prefeito, Fouad Noman, né? Temos o Mauro Tramonte, que tem como padrinho político o Calil, que já foi um prefeito tão bem votado e muito popular em BH e que declarou que não apoia o vice que assumiu depois da saída dele, no caso Fouad Noman. E, muito interessante, também temos o Gabriel Azevedo, que é um dos candidatos mais jovens. Ele é o mais jovem, né? E que vem também fazendo uma campanha difícil, porque é uma campanha muito mais moderada aí no centro e muito ancorada nas suas próprias habilidades, competências, carisma, né, e visão sobre a cidade. Então, o Gabriel meio que está competindo com uma plataforma programática sobre como melhorar Belo Horizonte de fato, não tanto sobre o grupo que ele representa, o partido que ele representa, né? Também não diria que é uma campanha tão... é uma campanha nada ideológica, mas é uma campanha que também desconstrói bastante o Fouad Noman. Ele vem fazendo uma crítica muito dura ao atual prefeito, principalmente quando se trata do transporte público e do que é percebido a ser uma espécie de cartel das empresas de ônibus em Belo Horizonte. Aí, na nossa pesquisa, então, bem diferente do consenso, né? Aqui a gente está falando de números totalmente fora do consenso. O Tramonte não está na frente, mas está subindo justamente porque muitas pesquisas dizem que ele está na frente. Acho que isso é a principal âncora de fortaleza do Tramonte. A mídia que está falando tanto sobre ele, liderando. Então, tem esse efeito de onda. As pessoas querem votar, de fato, no candidato vencedor. Se alguém te repete todo dia que o Tramonte está liderando, é quase uma profécia que vai se... autorrealizar, né? Então, eu entendo que essas pesquisas tão boas para o Tramonte vêm ajudando ele bastante. O Fouad está subindo, mas tem dificuldades porque o Calil não está apoiando ele e tem dois outros candidatos no espectro mais progressista, onde mais ou menos ele também está se identificando, porque, afinal das contas, são candidatos que fizeram parte da base dele, tanto Rogério Correia quanto o Duda Salabert fizeram parte da base do governo, né, da administração municipal em Belo Horizonte. E o Gabriel está subindo, eu entendo, principalmente por conta de um excelente desempenho nos debates, onde ele vem ganhando debate depois de debate, e isso aos poucos vem sendo percebido pela população de Belo Horizonte. O que vai acontecer aqui, Yuri, na sua opinião? E o Bruno Engler, que estava liderando, está em queda na nossa pesquisa. Não, assim, não tanto, ele ainda está muito, muito acima, 10 pontos acima dos outros, mas está numa certa trajetória de queda. Teve uma queda de 4 pontos percentuais desde a pesquisa em agosto, né? Eu acho que, de forma geral, o que eu enxergo é que o bolsonarismo em BH está sólido em torno da candidatura do Bruno Engler.
Então, essa é uma fortaleza dele. Quando a gente olha o histórico passado de candidatos mais à direita, como, por exemplo, o Zema, que não é do PL, mas é do Novo, tem uma interlocução muito grande com o bolsonarismo, ele foi eleito, né, em 22 com 655 mil votos. O Bolsonaro, no primeiro turno, ele teve em BH quase 700 mil votos. Isso para dizer que o Engler ele foi eleito deputado estadual quebrando um recorde do próprio Mauro Tramonte em BH e foi eleito com mais de 630 mil votos. Então, isso dialoga que realmente ele consegue atrair boa parte dessa base bolsonarista ou com uma direita que dialoga mais com o bolsonarismo. Isso se traduz na força dele, nessa presença dele bastante sólida. Agora, os outros espectros políticos, da centro-direita até a centro-esquerda, até a esquerda, enfim, estão mais fragmentadas em torno de várias candidaturas, né? A gente vê em Belo Horizonte várias candidaturas que podem confundir um pouco a cabeça do eleitor sobre qual é a melhor alternativa, né? É a continuidade através do Fuad? É uma renovação, mas essa renovação vai ser através de uma direita mais moderada, através, por exemplo, do Mauro Tramonte, ou de um centro mais voltado ali para o Gabriel, ou uma centro-esquerda com a Duda. A campanha do Rogério Correia acaba não empolgando tanto, isso faz com que a Duda possa crescer, né, como a gente tem visto aqui na nossa pesquisa. Então, acho que essa configuração atual vai muito disso, da solidez do bolsonarismo em torno de uma campanha, né, e tem voto para isso, e dessa fragmentação do eleitorado. O que é muito interessante aqui, na minha opinião, é que os dois candidatos mais fortes em termos de estrutura, o Bruno Engler e o Rogério Correia, não tiveram campanhas tão fortes. E os candidatos que não tinham uma estrutura tão boa, né, como o Gabriel e a Duda Salabert, fizeram campanhas muito boas. Sim. Né? E o Tramonte e o Fuad Numan fizeram campanhas mais ou menos e tinha uma certa fortaleza estrutural, mas era fragmentada, era canibalizada, até por conta dessa decisão do Khalil de não apoiar o Fuad. Se o Khalil tivesse apoiado o Fuad, acho que assim, o Fuad estava no segundo turno quase garantido, né? Agora, um ponto interessante é que, de acordo com os nossos números, o Bruno Engler está no segundo turno. A chance disso é altíssima, né? E se existir alguma discussão sobre quem pode subir pela frente, acho que isso pode ser bastante ancorado na ideia de voto útil, né? Afinal das contas, o bolsonarismo é muito forte em Belo Horizonte, mas a oposição aí também é muito grande. Sim. Então, os eleitores do Rogério, os eleitores da Duda, os eleitores do Fuad, do Tramonte, do Gabriel, como um conjunto, né? Principalmente aqueles que têm uma aversão maior, né, ao bolsonarismo, eles devem estar numa certa dúvida sobre o voto útil. E aí, eu acho que as pesquisas, de alguma maneira, podem ter um impacto, né? E guiar talvez essa escolha. Vamos ver o que as outras pesquisas vão dizer. Na nossa, assim, tem dois candidatos que estão se destacando em termos de possibilidades de vencer o Bruno Engler e outros que claramente não tem tal boa chance, né? Então, quando a gente olha aqui, o Gabriel vence o Bruno Engler por uma distância de 10 pontos percentuais, uma distância bastante grande. O Fuad, 9 pontos na frente, então semelhante ao desempenho do Gabriel. É interessante ver que o Gabriel, talvez, ele deixa mais eleitores em dúvida e tira mais do bolsonarismo do que o Fuad. O Fuad meio que é uma opção que polariza mais o eleitorado. Isso quer dizer que talvez a taxa do Gabriel pode ser até maior do que 10 pontos no final, né? Talvez o espaço de crescimento do Fuad no segundo turno é mais limitado do que o espaço de crescimento do Gabriel. O Tramonte vence por 4 pontos, mas não está tão claro o que aconteceria nesse segundo turno Engler contra o Tramonte, até porque a própria base do Tramonte, eu entendo que por conta do perfil dele, é mais à direita, então pode ser que alguns se convençam de fato com o Bruno Engler depois de ter votado no Tramonte. E quando se trata de Rogério Correia e da Salabert, a situação está bastante problemática, né? A Duda está empatada e o Rogério Correia está 5 pontos atrás do Engler. Tem também o Carlos Viana, 17 pontos atrás do Bruno Engler, ali é o candidato que tem a pior pontuação aqui nesse quadro. Sim.
E mais à direita, né, nesse embate entre Bruno Engler e Carlos Viana, o Bruno Engler representa melhor, né, esse eleitorado, então acho que esse resultado faz total sentido. Então, Rogério Correia e Bruno Engler é a polarização mais clássica dos últimos anos que a gente tem visto, entre PT e PL, então fica ali uma moeda lançada ao ar. Mas realmente entre Fouad, Numan e Gabriel, ali existe uma chance bem maior, uma margem um pouco mais confortável, né, de um centro, né, e até de uma união, né, da esquerda, por exemplo, ou da centro-esquerda, optar pelo Fouad através da continuidade ou pelo Gabriel, entendendo que não seria um candidato radical. Então, contra um candidato do PL, isso dá uma vantagem mais confortável. E com isso, acabamos Belo Horizonte e vamos para onde? Fortaleza? Fortaleza é igual Belo Horizonte, tem uma eleição bastante emocionante, com 4 candidatos fortes, né? Talvez, assim, diria que é um pouco mais previsível do que a BH, mas não tanto, porque existia uma tendência de fortalecimento do candidato do PL, do André Fernandes, e do Evandro Leitão, candidato do PT, que, no entanto, parece estar algo estagnada. Na nossa última pesquisa, essa queda do atual prefeito, do Sarto, e também do Capital Wagner, parece ter se diminuído. Isso dialoga mais ou menos com o Datafolha e com a Quest. Essas pesquisas captaram a queda do Capital Wagner e do Sarto bem depois da nossa, acho que é mais de um mês depois, sendo que agora a magnitude da queda nessas outras pesquisas é maior do que na Atlas. Então, vamos ver se Sarto e Capital Wagner acabam se recuperando na reta final no Datafolha e na Quest, ou, pelo contrário, se a pesquisa Atlas acaba capturando uma nova deterioração, degradação da situação dos dois. Bom, aqui vocês podem ver a série temporal. Que diferença, né, entre dezembro e hoje? Estamos falando sobre uma eleição onde o Sarto e o Capital Wagner estavam lá em cima e André Fernandes e Evandro Leitão lá embaixo. E olha o que a polarização política faz numa eleição municipal. Sim. Acho que esses dois primeiros colocados traduzem bastante, né, o cenário da polarização forte em Fortaleza. O André Fernandes tem o apoio do próprio Jair Bolsonaro, né? Então, essa polarização clássica, né, dos últimos anos que a gente tem visto entre PT e PL é bastante traduzida aí. E os dois, eles estão mais sólidos e têm essa estabilidade maior justamente porque eles têm duas bases que são sólidas, né, do petismo no Ceará e da base bolsonarista. Mas essa eleição, ela é basicamente uma semifinal, né, entre forças e tradições políticas ali. A gente tem uma força nova, que é o bolsonarismo, né, dos últimos anos, mas a gente tem uma força tradicional, que é o PT no estado, o PT em Fortaleza. A gente tem o PDT, né, através do Sarto, a dinastia, né, a tradição dos Ferreira Gomes também. E o Capitão Wagner também, que simboliza uma direita nos últimos anos, né, que começou com flertes e com envolvimento maior com o bolsonarismo, mas dando uma moderada agora, indo um pouco mais para o centro. Então, é uma disputa por hegemonia também ali entre essas forças e tradições políticas, né? Também o que a gente vê, o que a gente enxerga é que sim, existe essa polarização traduzida na liderança do André e do Evandro Leitão, só que existe também 43% desse eleitorado que não gosta dessa polarização, que não está tão interessado nessa polarização, que se traduzem nas intenções de voto de Sarto e do Capitão Wagner. Então, existe essa fatia muito relevante do eleitorado que opta por uma saída um pouco mais de centro, né? Apesar do Sarto ser um candidato do PDT, um partido mais à centro-esquerda, ele tem uma postura mais conservadora, ele consegue falar com uma base eleitoral mais conservadora também, não necessariamente só o que eu acho muito engraçado aqui é que tanto o Sarto quanto o Capital Wagner poderiam facilmente decidir essa eleição. Sim. Se o Sarto fosse sair, o Capital Wagner venceria essa eleição.
E se o Capital Wagner fosse sair, o Sarto venceria essa eleição. Não, tanto é que a dinâmica entre os dois, esse sobe e desce, essa alternância que a gente tem visto desde o início de agosto, é justamente entre os dois. Então, um conversando com a base eleitoral do outro. Meio que o eleitorado tentando talvez se decidir quem tem mais chance. E os dois têm fortalezas tão parecidas. Porque se fosse um pouco diferente, uma onda de voto útil facilmente poderia fazer com que um deles chegasse no segundo turno e vencesse. Mas olha só. Capital Wagner 22,19 em setembro e agora o Sarto reverte, está um pouco acima do Capital Wagner na última pesquisa. Acho que é uma estratégia também de própria calibração, de calibragem, na verdade, do discurso, né? O Sarto, ele cai ali no início da campanha, ele tenta colocar algo um pouco mais jovial, talvez lembrando o João Campos no Recife, com óculos Juliette. Nessa reta final, Yuri, você acha que ainda existe alguma chance do Sarto ou do Capital Wagner chegar no segundo turno? É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil, porque eles estão dialogando ali. Eles não têm como tirar esse voto do André nem do Evandro. Então, tem que tirar um do outro. Um do outro. Então, existe, acho que talvez uma chance um pouco maior do Sarto, apesar de ser o incumbente, mas tem a questão de ser uma escolha que é um pouco mais confortável no sentido... mais pro centro, né? É uma tradição política que já é conhecida, ele tem experiência de gestão, tem um apoio, uma tradição por trás que dá essa força para ele. O Capitão Wagner seria uma escolha de novidade, de algo que não foi tentado ainda. Acho que o problema aí é que sim, uma leitura fria é essa, mas o Capital Wagner me parece que é uma figura mais carismática do que o Sarto. Sim. E também não conta com uma desaprovação da atual gestão do Sarto. Esse é o desafio do Sarto, justamente. Mas acho que vai depender muito de como eles dois vão conseguir calibrar o discurso para não perder a base eleitoral que ele já tem e convencer, né, o Sarto, por exemplo, que ele pode sim melhorar uma nova gestão, e o Capitão Wagner, que vale a pena levá-lo para o segundo turno, porque ele vai fazer uma gestão nova que vai ser longe da polarização e longe do que já está aí, que já está acontecendo na gestão de Fortaleza nos últimos anos. Então, vai ser uma dinâmica muito interessante mesmo. Vamos falar rapidamente sobre Recife. Recife não tem... É até legal a gente falar sobre Recife para mostrar que também existem eleições previsíveis. Não apenas, né, que as pesquisas às vezes também assim, ajudam a definir ou ilustrar quadros que são bastante previsíveis. Na agregação, o João Campos, em votos válidos, está no pollster com 80% dos votos. Em segundo veio Gilson Machado com 11%, Daniel Coelho com 3,7%, Dani Portela do PSOL com 3,1%. A nossa pesquisa está bastante diferente em relação ao Gilson, dá o dobro basicamente, 20%. Então, assim, se a gente estiver certo, o João Campos ganharia a eleição com quase 70% e não com 80% dos votos. Basicamente, a dúvida no Recife é essa. Qual que é o percentual que o João Campos consegue bater, né? Sim. Vou mostrar aqui a série temporal da pesquisa Atlas. Nem achei. Achei aqui. Então, na série temporal, de fato, o João Campos nessa reta final subiu um pouco. Subiu mais ou menos 7 pontos. Gilson está estagnado, ali em 20. Então, é basicamente um voto estrutural do bolsonarismo, do PL. Dani Portela, que aparecia em abril como 10%, meio que uma opção mais ideológica, mais dogmática de esquerda, caiu e provavelmente porque, no final das contas, a onda a favor do João Campos acabou levando boa parte desse voto de esquerda mais ideológico também, né? Já que é um candidato de centro-esquerda e tal popular, é uma boa razão para votar nele mesmo entre os eleitores mais ideológicos de esquerda. É interessante que isso coloca o João Campos numa situação muito boa para a próxima campanha a governador, onde, ao contrário de Eduardo Paes aqui no Rio, o João Campos se recusou de dizer que ele não vai ser candidato. Sim. Então, ele tergiversa. E parece que isso não está incomodando muito os eleitores em Recife.
Acho que existe esse entendimento que Recife precisa dele de mais 4 anos, e se ele for para o governo do estado, melhor. Ele também tem uma tradição política, vem de uma família tradicional, tem todo um apoio de uma base. Então, o desafio vai ser realmente, acredito que para quem vai substituir ele, para o vice dele, futuramente, pegar esses 2 últimos anos e manter a bola lá em cima ainda, até para não ter alguma reverberação negativa para a própria campanha do João Campos em 2026. Acredito que eles, né, uma coisa de cada vez, vão pensar, mas com certeza é uma preocupação que deveria acontecer. Aqui no caso do Rio de Janeiro, o Paz também já disse que não vai sair, né? Mas também é sempre uma possibilidade em política, a gente não consegue descartar nada, mas... Recife também talvez tenha outra característica, que é talvez a capital, onde o candidato apoiado pelo governo estadual, né? No caso, a governadora Raquel Lira, tenha o pior desempenho, talvez, entre todas as capitais. Acho que o Daniel Colher, nossa pesquisa, tem em torno de 3% dos votos. Uhum, sim. É impressionante, assim, qual pouca, né, a força do governo estadual nessa eleição, talvez em parte explicada pela desaprovação da Raquel Lira, que está melhorando, inclusive, não é tão grande quanto já foi há mais ou menos um ano atrás. Ela está numa certa trajetória de recuperar a popularidade, mas ainda está bem abaixo do João Campos. E agora vai olhar para esse momento eleitoral como uma espécie de nova crise em termos de articulação política, porque se a perspectiva dos atores, né, aliados lá em Pernambuco é que ela não tem nenhuma chance de se reeleger, né, a partir desse resultado em Recife, então eles já vão meio que achando fórmulas para fazerem parte do time vencedor em 2026. Sim, exatamente. Vamos falar sobre uma outra cidade, então vamos do Nordeste para o Sul. Porto Alegre. Porto Alegre estava caminhando para um desfecho polarizado entre Sebastião Melo e Maria do Rosário, até que o governador Eduardo Leite decidiu fazer algo meio inédito. Ele desistiu de ter uma opção própria, vamos dizer, para concorrer, e decidiu apoiar a Juliana Brizola. E olha que a Juliana Brizola está subindo nas pesquisas, nas nossas e nas dos outros institutos, e a distância entre a Juliana Brizola e a Maria do Rosário hoje é de em torno de apenas 7 pontos percentuais na última pesquisa Atlas, na última pesquisa Quest também. Será que tem tempo e tem chance de ter uma surpresa em Porto Alegre? Eu não descartaria. Acho que a Maria do Rosário, ela era bastante beneficiada inicialmente, né, pela própria base petista na cidade. Que é sólida. A esquerda em Porto Alegre sempre foi muito, muito forte. Então, ela já tem um piso que é alto, então, a partir do qual ela subiu. Mas uma campanha que acaba não empolgando, ela também tem uma rejeição alta na cidade. Então, isso faz com que, se algum eleitor que não necessariamente era petista, mas descontente com a gestão do Melo, estava, de repente, optando por votar na Maria do Rosário, entendendo que a briga era entre os dois, quando surge Juliana Brizola, quando surge também o próprio apoio também do governador Eduardo Leite, isso estimula, e ao longo da campanha também, né, a gente vê que esse crescimento a partir do início de agosto é muito simbólico também do início da campanha, dos debates, e um desempenho muito bom da Juliana, que também articula uma aliança com o próprio União Brasil, né, o Thiago Duarte é o vice dela, que também era pré-candidato, mas fizeram uma aliança. Acho que isso mostra que realmente a rejeição à Maria do Rosário no campo centro-esquerda, mais conservador, entre aqueles que também não estavam apoiando muito o Sebastião Melo, a continuidade dele, viram e enxergaram na Juliana uma opção viável. E eu acredito que o desempenho da Juliana nas últimas semanas, esse crescimento dela, essa distância de 7 pontos, pode ser que aumente o desempenho dela, né? Então, encurtando essa diferença
para Maria do Rosário, para colocar em xeque ali uma posição em que a Maria do Rosário antes estava mais confortável, estava meio que incontestada em ir para o segundo turno com Sebastião Melo. Acho que agora liga um alerta. Esse desempenho dela acho que não pode até gerar mais esperança num eleitorado que não estava tão satisfeito assim com as opções com Sebastião ou com a Maria do Rosário. E entendendo que, bom, se a gente pode realmente sair então dessa bifurcação e pegar um caminho que talvez seja um pouco mais novo, mais interessante, esse resultado possa inspirar uma mudança e fazer com que esse aumento dela realmente cresça mais na reta final. Eu também acho, assim, se a gente olhar os cenários do segundo turno aqui, é bastante claro que a Juliana Brizola tem grande chance de derrotar o Sebastião Melo, 50-42, enquanto a Maria do Rosário, não. O Sebastião Melo aparece um ponto à frente, 45-44. Então, é nítido que a rejeição à Maria do Rosário é maior do que a rejeição à Juliana Brizola. O Sebastião Melo tem uma aprovação baixa, né? Ele tem uma aprovação de apenas 38%, uma rejeição de 61%. Então, a grande maioria dos porto-alegrenses não querem o Sebastião Melo continuar no cargo de prefeito de Porto Alegre. Depois das enchentes, isso ficou bem claro. Assim. As imagens das comportas abertas, seguradas com alguns poucos sacos de areia, né? Depois que pouco foi feito em termos de planejamento estratégico para uma cidade que era sabido que tinha, né, esse risco de enchentes, esse risco estrutural. Até, no final das contas, já tiveram enchentes anteriores. Então, era claro que assim, é um risco e tanto para a cidade, essa questão. Assim, aquelas imagens de improvisação durante as enchentes foram bem destruidoras, do meu ponto de vista, para a imagem e o capital político de Sebastião Melo. Então, existe uma sede de mudança, né? Só que mudança com quem? Né? A Maria do Rosário tem aí a base de esquerda, muito sólida, mas é muito difícil agregar o centro. E acho que essa tentação do voto útil na Juliana Brizola é um fato. Acho que é isso que, de fato, que explica essa subida dela, principalmente. Né? É interessante também inteligente, né? Foi a ideia do Eduardo Leite de não fragmentar mais o quadro e apostar nessa opção, entendendo que era a opção mais sólida ali no centro. E entendo que existiram muitas críticas, né, do Eduardo Leite à Juliana Brizola e vice-versa. Então, acho que tinha aí algum tipo de, né, briga de orgulhos e desentendimentos, inclusive sobre políticas públicas, sobre questões assim. Certamente Eduardo Leite tem uma postura pró-privatizações, certamente a Juliana Brizola não, né? Mas meio que eles ultrapassaram isso para tentar coordenar uma estratégia política para conseguir ter uma opção competitiva. E parece que está dando certo. No mínimo, é uma chapa... Assim, é uma aliança competitiva, a aliança entre o Leite e a Juliana Brizola. Se vai chegar no segundo turno, não. Depende muito do que o eleitor de esquerda, que hoje está com a Maria do Rosário, vai entender que ele quer fazer no final. Se ele realmente acredita na Maria do Rosário com a opção que realmente pode derrotar o Sebastião Melo, ou se de fato não quer assumir esse risco. Eu diria que essa aliança pode ser bastante benéfica também para o próprio governador Eduardo Leite, porque ele tem uma aprovação de governo de 39% e uma desaprovação de 52%. Portanto, uma desaprovação ali que, por enquanto, está majoritária, né? A Juliana Brizola, quando a gente olha a imagem dos líderes, ela tem 49% de imagem positiva e ela tem a menor rejeição. Só 28% de uma imagem negativa. Essa imagem positiva da Juliana Brizola, um saldo bastante positivo de mais de 20 pontos percentuais, é uma imagem positiva que é maior do que até o do Lula e do governador Eduardo Leite. Ela praticamente empata com a imagem positiva do Lula e supera do governador. Uma gestão Juliana Brizola, né? No cenário em que ela vá para o segundo turno, vença Sebastião Melo e consiga fazer uma gestão na capital que seja entendida, seja vista com um bom relacionamento com o governo estadual e que gere
seja uma gestão realmente bastante competente na capital, pode aumentar o capital político do próprio governador Eduardo Leite e melhorar a aprovação da sua própria gestão, né? Então, acho que é um diálogo bastante interessante do PSDB, né, com o Eduardo Leite, com o PDT da Juliana Brizola e também na aliança com a União Brasil, que compõe a chapa. Uhum. E do sul, vamos para o norte e falar sobre Manaus. Aqui temos também uma certa divergência entre o que as pesquisas mostram. Na maioria das pesquisas, o segundo turno está entre o David Almeida e o Roberto Cidade, né? Com a Mamandeu em terceiro e o capitão Alberto Neto em quarto. Só que na Atlas, a situação é bem diferente. O David Almeida se mantém quase com o mesmo resultado lá em cima, mas o candidato do PL, o capitão Alberto Neto, aparece em segundo lugar, enquanto o Roberto Cidade aparece em quarto, com 14,7%. Então, isso também vai ser um teste bastante interessante sobre a acurácia das pesquisas no final. Entendo que depende muito da mobilização do eleitorado bolsonarista para votar no candidato do PL, respondendo aí a indicação, né, a demonstração de apoio do Jair Bolsonaro. E no caso do Roberto Cidade, também uma questão mais de voto de máquina de operação, de organização política. Entendo que é muito relevante numa cidade como Manaus. E os resultados são bastante apertados ali para a segunda posição. Acho que é bastante claro que o David Almeida está no segundo turno, mas entre o Alberto Neto, a Mamandeu e o Roberto Cidade, há uma certa competição. E o Marcelo Ramos parece que começou forte, mas ficou um pouco para trás. Uhum. Você tem alguma ideia sobre o porquê disso? Acho que existe também uma fragmentação, né, nessa eleição. O Davi Almeida ele consegue se manter sólido na liderança e solidificar mais ainda, né, nessa última pesquisa, chegando a quase 30%. O capitão Alberto Neto ele é o representante, né, que acaba tendo o piso do bolsonarismo em Manaus, que foi uma cidade na qual Jair Bolsonaro venceu, afinal de contas. Então, ele tem um piso que não é trivial também. E as opções que se colocam, então, né, existe também esse entendimento que o Marcelo Ramos talvez não seria uma campanha que empolgue, até não empolga o próprio PT, a própria base petista, né? Ele é um neófito, ele acabou de chegar no PT. O Marcelo Ramos, inclusive, ele foi do PL, né? Então, o fato dele ter chegado há pouco tempo no PT não causa um ânimo na campanha dele, na base eleitoral petista, de fazer campanha para ele necessariamente. Seria puramente para ter o PT na prefeitura. Mas não necessariamente é o melhor candidato para os próprios eleitores do partido dele, né? Até porque existe uma candidatura de uma petista mais tradicional, né, histórica em PT, que foi em Manaus, que acabou sendo rifada para a entrada do Marcelo Ramos, uma escolha que o próprio Lula apoiou. Nesse momento tem se mostrado uma escolha errada. O Amon Mandel, né, um jovem político que está com uma carreira bastante ascendente, tem uma comunicação bastante boa, um desempenho em debate muito bons. Ele tem uma campanha em redes sociais que também é muito boa. Ele foi eleito com um tempo de televisão de 1 segundo dizendo beba água. Então, essa força dele não só... E isso pode até soar que é um personagem caricato, mas não é. Ele tem uma produtividade muito boa no legislativo, seja a nível municipal, né, e federal também. Então, isso mostra uma fortaleza dele e uma esperança de renovação. O Amon Mandel também ele é um candidato do Cidadania, que é o partido do do Amazonino Mendes, então uma figura bastante importante em Manaus, bastante importante no estado. Então esse apoio da política tradicional também faz diferença para ele. E o Roberto Cidade tem, né, foi presidente da Câmara Municipal, então tem uma posição, um voto de máquina bastante forte, também tem essa relevância. Nessa fragmentação, a gente vê que o Davi Almeida acaba ficando beneficiado, um pouco mais seguro lá em cima. E uma briga aberta, eu diria que mais entre o capitão Alberto Neto, o Amon, e o Roberto Cidade correndo por fora para tentar chegar no segundo turno.
mas existe essa fragmentação na cabeça do eleitorado que não é petista, do eleitorado que não é bolsonarista, sobre qual é o caminho mais seguro. É a continuidade com Davi Almeida ou é a mudança com alguém jovem como Amon Mandel ou com alguém que tem uma tradição ali um pouco maior como Roberto Cidade. E com isso, acho que a gente, assim, foi do sudeste ao nordeste, do sul ao norte, fez uma bela panorama de algumas das corridas mais emocionantes desse ciclo eleitoral. Aproveitamos também para introduzir a nossa audiência ao Polstergraph, que é a ferramenta de agregação de pesquisas que a Atlas criou no passado e que agora estamos tentando, de alguma forma, ressuscitar para as eleições municipais. No Polstergraph, vocês também poderão achar alguns artigos analíticos sobre as pesquisas Atlas que saíram recentemente. Então, se vocês estão interessados no que está acontecendo em Porto Alegre, com a subida da Juliana Brizola, em Fortaleza, com essa polarização política entre o PT e o PL, colocando em risco a dinastia política dos Ferreira Gomes, em São Paulo, com a possibilidade do Marção estar no segundo turno, vocês poderão achar excelentes dados, análises no Polstergraph, nos artigos que estão sendo sempre atualizados pelo time da Atlas. Eu queria te agradecer, Yuri. Foi um prazer. Esse novo Deep Dive. E próxima semana vem mais pesquisas, as mais importantes, as pesquisas de véspera. Obrigado.